resolvido. Por falar em Elisa Samúdio, aliás, vamos entrar então no caso da Elisa Samúdio, uma coisa que eu nunca, assim, aceitei, obviamente o crime em si a sociedade nunca aceitou, eu acho que eles deveriam ter pelo menos a dignidade, doutor, de dar um sepultamento digno, né, para a mãe da Elisa Samúdio ter um sepultamento, uma despedida digna. Ok, matamos, já cumprimos as nossas penas, tem gente que está presa ainda. O corpo tá ali, né? Indicar onde está o local do corpo. Você acha que um dia a gente vai ter uma resposta para os restos mortais da Elisa Samúdio, doutor? Ô Bruno, você está falando em dignidade. Quem faz isso não tem dignidade. Pois é. São pessoas de uma violência, de uma maldade. Porque você que está nos assistindo agora, na sua cabeça, o ser humano é tudo bom. As pessoas são boas de coração. E são. Uma parte delas são boas. Uma outra parte da sociedade são pessoas violentas. São pessoas que têm índole assassina, são psicopatas, são doentes com sérios problemas de problema mental. Pessoas violentas. Então, no caso do Bruno, eu contei o caso inteiro no meu YouTube, na cena do crime. Eu só não contei o que eu vou contar aqui porque eu descobri há pouco tempo. Opa, vamos lá, exclusivo aqui no Link VIP. Tá? Bruno, você me conhece, eu faço amizade com todos os policiais dos grandes casos. E no caso do goleiro Bruno, eu fiz amizade com o Dr. Edson Moreira. Virou um grande amigo. Amigo de telefonar, de conversar, de jantar. E há pouco tempo agora eu tive com ele. E me veio duas curiosidades que ninguém comentou, ninguém tinha perguntado para ele e eu perguntei. E ele me deu a resposta. A primeira pergunta: quanto custou a matança, a morte de Elisa Samúdio? Porque aquilo foi dinheiro. Uhum. Sim. Ninguém levantou essa história. Perguntei, doutor, quanto custou e quanto foi pago? Falou, Lordello, eles levaram em dinheiro no dia da morte na casa do Bruno, na casa do Bola, em Vespasiano. O doutor Edson Moreira tem um valor aproximado que ele me conta. Lordello, foi de 70 a 100 mil reais. Para os autores do crime. Para os autores do crime. Para o autor, que foi o Bola. Foi para o Bola. Então o Bola recebeu de 70 a 100 mil reais. Bom, e eu conversando com o doutor Edson Moreira, eu perguntei para ele sobre o Bruninho, que hoje tem 14 anos, é um jogador do Vasco. Uhum. Goleiro também. O doutor Edson Moreira me conta também algo que ninguém tinha perguntado a ele. Ele me conta, Gisele, o seguinte, que o Macarrão, juntamente com o sobrinho do Bruno, que estavam lá com a Elisa, e a Elisa estava com a criança no colo. A Elisa, para quem não sabe, foi levada na casa do Bola para ficar um dia lá e depois ela ia conhecer o apartamento que o Bruno teria comprado e mobiliado para ela. Ela foi enganada. Então ela foi para a casa do Bola com o filhinho no colo. Foi para Arapuca. Foi para Arapuca, mas ela não sabia. Uhum. Quando ela chega lá, a maneira como ela foi morta, eu contei na cena do crime, toda a dinâmica de como Bola a matou. Mas um fato que eu fiquei sabendo agora, e estou contando com exclusividade aqui para o Link VIP, foi o seguinte, que pediram pro Bola, mata também o Bruninho. Ai, meu Deus do céu. E por que graças a Deus... ele teve um pingo de dignidade? O Bola não matou o Bruninho. O que aconteceu nesse interim? Essa é forte. Essa é forte. Teria sido feito o pedido para matar a criança. A Gisele falou, será que ele teve compaixão? Diz o doutor Edson Moreira para mim. Falou, dinheiro. Achou pouco. Não. O dinheiro, 70 mil, o combinado era a Elisa Samúdio. Aí, na hora ali, mata também a criança. Ele falou, eu preciso de dinheiro. Eu não vou matar sem dinheiro. Porque dizem lá em Minas Gerais que o Bola é matador. Tanto é que ele tem outros processos de estar preso por matar outras pessoas.
Ou seja, que ele falou, me dá dinheiro. E eles não tinham, porque eles foram com dinheiro combinado, que é em torno de 70 mil reais. Aí, pegaram o Bruninho e não voltaram mais para a casa do Bruno. Levaram para uma zona de favela, em Ribeirão das Neves. E a criança foi deixada lá com uma família. E na época, nós estávamos preocupados, quando a gente cobriu isso na Sônia Abrão, com o quê? Que a criança estava morta. Meu Deus. Porque essa criança era para não aparecer. De duas uma, ou alguém ia gostar da criança, ia registrar e ninguém ia ficar sabendo, ou a criança estaria morta. E eu acreditava que ia matar a criança, porque a criança é prova viva. A criança tem DNA. A criança, alguém daqui a 10 anos pode levantar essa possibilidade, chamar e fazer um DNA. Ele é a cara da mãe, né? Não, é a cara e o DNA vai comprovar que é menina, que era filha da Elisa. E aí, para minha surpresa, só não foi morto porque não foi combinado e não tinha dinheiro. E aí levaram para essa favela em Ribeirão das Neves. Foi aí que o excepcional trabalho do Dr. Edson Moreira conseguiu chegar, invadiu a favela, tinha lá a possibilidade de uma casa e resgatar a criança. Olha que loucura. Quer dizer que se fosse hoje, com a velocidade do Pix, né? Se tivesse autorizado no banco, olha, ó, preciso de mais 70 mil. Faz ali, o Bruninho tava morto. Boa lembrança, porque não tinha Pix. Pois é, então, Naquela a dificuldade da transação bancária impediu ali, porque ele recebeu aquele valor para matar uma única pessoa. Quer matar duas, o dinheiro aumenta. Então essa é realmente a novidade. Por quê? Porque isso não foi ventilado. Que loucura. Isso não foi ventilado. E, doutor, na época, falava, né? O Bruno ficou por anos falando que ela não estava morta. Teve aquela... Ércio Quaresma falou que ela foi para... tinha ido para outro país da América Latina, para o Paraguai, aquela história toda. Mas teve a condenação dele pelo homicídio dela. E qual foi a dinâmica do crime na época? Como que ele matou ela, o Bola? Bom, vou te contar então. Tá preparado? Tô. São relatos fortes, a gente já imagina. Vamos lá. Então, Elisa Samúdio foi levada à casa de Bola, mas ela foi numa boa. Ela não foi gritando, não foi chorando, não foi nada. Pararam o carro, desceu ela segurando a criança e, eventualmente, estava lá o Macarrão, juntamente com o sobrinho do Bola, do Bruno, e foi recepcionado pelo Bola. Chegou lá, o Bola começou a conversar com ela, conta essa história que ela ia passar a noite lá, que ia ser muito agradável, e que ele queria conhecer um pouco mais sobre ela. Nisso ele pede para que o Macarrão segure a criança. Começou a conversar com ela e começou inicialmente a elogiar a beleza de Elisa Samúdio, que realmente é uma mulher muito bonita. Em seguida, ele pede para ela, fala assim, me estenda as mãos, por favor. Ela estendeu. E ele começa a passar a mão na mão dela. E em seguida ele teria dito, nossa, você tem as mãos muito suaves. Você não é dona de casa. Aí em seguida ele pega a mão e faz isso. Cheira a mão de Elisa. Quando ele cheira a mão de Elisa, ele fala, você não usa drogas. Meu Deus, que maluco. Ela fala, não estou usando. Eu não estou usando. Ah, que bom. E ele começa a olhar. Quando ele começa a olhar, ele se posiciona meio que lateralmente a ela, agarra no pescoço, dá um golpe tipo um mata-leão e provavelmente quebra o pescoço de Elisa e ela cai no chão. Ela cai no chão já desfalecida e morta. Ali. Não teve sangue, não teve nada. E o mais interessante, isso para criminologia, é o que a Gisele disse, sem sangue. Que é, Deus me livre, ótimo para um assassino, que não vai ter vestígio de sangue e Por DNA. quê? Porque o doutor Edson Moreira foi com a perícia lá, reviraram com o luminol, não encontrou uma gota de sangue. Nada. Ela estava morta lá. Aí, houve a tal negociação com o Bruninho, não deu certo. Aí o Bola teria dito, olha, fica lá fora da casa, que eu preciso concluir o serviço. Eles saíram e ficavam lá conversando. Aí o Bola sai com um pedaço de carne, que seria a mão de Elisa, e joga para uns 3, 4 cães Rottweilers que ele tinha ali. Os cães avançam naquela carne e começam a comer. E aí, o Bola e o menino, nossa senhora, ele vai dar... Eles concluíram
que ele iria cortar totalmente Elisa e dar para os cachorros. Só que isso, seu Bola, foi o seu erro. Isso foi o erro. Porque ele criou essa narrativa, né? Essa narrativa. E o que aconteceu? Bola, o sobrinho, voltam para a casa do Bruno, avisam o Bruno, tá tudo feito. O garoto já tinha participado do crime e volta para o Rio. Só que, em seguida, Gisele, o garoto começou a ter alucinações. O garoto começou a ficar uma voz na cabeça. Perturbado, né? Perturbado pelo que ele viu. Gente, ele nunca tinha visto alguém sendo morto na frente dele. E aí ele não dormia mais. Ele não dormia, não dormia, não dormia. E aí eu pergunto pro Bruno e pra Gisele, quando você tá com alguma coisa te incomodando, o que você faz? Fala pros outros. Fala pros outros. É lógico. Ele pegou um tio dele que ele gosta e ele falou, tio, eu preciso contar uma coisa, porque eu tô me sufocando. Eu preciso pôr pra fora pra alguém. Aí o tio perguntou, o que aconteceu, filho? Falou, olha, o senhor lembra que eu fui lá pra Esmeraldas, o sítio do Bruno? Lembro. Falou, aconteceu isso. Eu vi Elisa Samúdio sendo morta. E o tio era honesto, chama a polícia. Não, o tio era honesto. Aí o tio, olha que loucura. A Gisele falou, chamou a polícia? Não. Vocês não vão acreditar o que ele fez. Ele estava lá alucinado com aquilo na cabeça. E ele vendo na mídia. A imprensa atrás do Bruno e o Bruno não. Essa menina é garota de programa, não tem nada a ver. Bruno, esse tio vai numa rádio lá vai numa rádio no interior do Rio, Rádio Tupi, e deu uma entrevista e contou tudo. Nossa, meu Deus do céu. Ali eu me lembro. Eu fazia o programa da Sônia Abrão na TV, ficou uma loucura. Doutor Edson Moreira pega o avião, vai pra lá onde tá esse homem, ouve o homem, e já saiu o quê? A prisão do a apreensão do garoto, do menor. Do menor. Por quê? Porque o tio falou que foi o menor que falou. Sim. Então, esse truque de jogar o pedaço da mão foi o erro cometido por Bola. Se Bola tivesse mandado todo mundo embora, é capaz que não teria ficado tão chocante para aquele garoto, que na época tinha 17 anos, abriu o bico pro tio e o tio